Não sei se você sabe, mas o pensamento ele tem um poder de modificar até a nossa cadeia DNA. Não sei se você sabe. Não sabia disso. Então, o quanto é poderoso a nossa forma de pensar e sentir. Né? E é uma coisa que a gente precisa entender, é que o nosso comportamento ele está ligado à nossa maneira de pensar e sentir. O comportamento ele não está solto disso. Né? A grande questão é o quanto a gente está consciente do que eu penso e do que eu sinto. Que aí é outra parada. Então, normalmente a gente age, como a gente diz, age por impulso ou age de forma automática, mas na verdade esse automatismo ou esse impulso, o que está por trás é um movimento de sentimento e pensamento que a gente não percebe, né? Não tem consciência. Então, quando eu falo a questão que a cura está na própria doença, se a gente entender, por exemplo, o que leva à ansiedade? Qual as características de uma ansiedade? O que é que a pessoa busca na ansiedade? Né? Então, assim, a ansiedade, a primeira coisa é, o que está por trás da ansiedade é medo. Ok? Então, nessa perspectiva, a ansiedade ela é um sintoma do medo. Então, não existe ansiedade sem medo. Mas nem todo medo é ansiedade, mas toda ansiedade é medo, ok? Então, tem o medo da morte, tem o medo da vida, tem o medo de ser capaz, tem o medo de ser incapaz, tem o medo de dar certo, tem o medo de não dar certo. E a maneira como eu vivencio esse medo, eu posso me tornar ansioso. Então, a ansiedade é esse movimento futurista, né? Eu fico sempre imaginando o futuro, como é que vai ser o futuro, e eu preciso me antecipar ao futuro, ok? Para fugir do presente. Do presente, né? E aí, quando eu coloco que, se a gente parar para pensar, ok, se esse movimento de pensar no futuro está me levando ao adoecimento, o que é que eu preciso fazer para não adoecer? Parar. Né? Preciso voltar à minha mentalização, à minha maneira de ver a vida e ver a mim mesmo no momento presente. Ou seja, eu estou olhando para a doença no sentido que se eu continuar desta forma, eu vou adoecer. Então, para eu não continuar, né, dessa forma e vir adoecer, eu preciso o quê? Parar. Então eu não vou combater a doença, eu não vou acabar com a doença, eu vou buscar entender o que a doença está trazendo para mim, na minha vida, e a partir disso utilizar ela a meu favor e não contra mim. Entende? Então, se a gente parar no fundo, a doença, ela vem para nos ensinar como a gente está vivenciando a vida. A depressão é o contrário, por exemplo. É uma pessoa que vive sempre no passado, uma pessoa que se culpa muito, uma pessoa que se coloca muito para trás, né? Fica sempre na ideia de que se fosse assim, se eu tivesse feito isso, eu poderia ter feito aquilo, por que aconteceu isso, por que nunca aconteceu? Ou seja, mentalmente eu fico trazendo, né, um passado que não existe mais, que não tenho como mudar, mas a maneira que eu fico vivenciando esse passado na minha mente, eu tento modificar algo que não tem modificação. Entende? E aí eu fico sempre, e cada vez que eu vivencio aquilo e eu sei que eu não tenho como mudar, eu não aceito o processo. Entende? Eu não aceito de que o que aconteceu. O que é que eu posso aprender com o que aconteceu? Né? Mas como a gente não tem essa ideia, essa noção, aconteceu e aquilo, pronto, eu fico preso àquela situação. E eu não consigo entender que a vida continua, mesmo com tudo aquilo ali. Então, eu preciso aprender com aquilo e não ficar preso naquilo. Então, a pessoa com as características de depressão, ela está muito presa ao passado, extremamente presa ao passado. Seja uma situação, seja o que ela fez ou não fez, ou algo que aconteceu na vida dela, traumática, né? E ela não consegue seguir em frente. Então, como é que ela poderia usar isso? Se ela entender que estar presa leva ao adoecimento, né, de alguma forma, então, como é que ela pode sair disso? Buscar viver e entender que a vida continua, né, que ela precisa dar continuidade à vida dela, mesmo com tudo o que aconteceu. O que ela vai precisar entender é extrair o melhor daquilo que aconteceu. Entende? Só que isso é um processo, não é um processo fácil. Mas a gente parar para pensar, todo adoecimento, elas nos traz a própria resposta de cura. Então, a cura não está fora de mim, está dentro. Existe uma inteligência interior que, infelizmente, a gente não é educado a pensar, a ver, né? Então, a gente, desde pequeno, é educado a estudar sobre o universo, sobre as plantas, sobre o corpo humano, sobre a sociedade, sobre isso, sobre aquilo, sobre a existência ou não de ETs, mas a única coisa que a gente não estuda é como eu me funciono.
A gente não tem essa... Não tem. Entende? Então, assim, eu estou tanto preso a olhar para fora que eu não olho para dentro. Eu não consigo entender como é que essa tecnologia interna, que é uma das mais complexas que existe, eu não consigo entender como é que funciona. Entende? Nesse momento, o nosso corpo está funcionando sem a gente dar nenhuma instrução para ele, sem a gente fazer nada. Mas a todo momento ele está lutando para viver. Existe uma inteligência dentro do nosso corpo que está fazendo a gente viver. E a gente não faz nada. Não depende da gente nesse sentido, entendeu? Só que a gente não entende essa inteligência. E de que maneira essa inteligência ela pode ser útil para nós. E aí quando a gente entender que existem processos mentais que nos levam ao adoecimento ou à saúde, aí vai ficar muito mais fácil. Mas como a nossa cultura extraiu o poder da gente e colocou, né, da perspectiva biomédica, no modelo médico e no tratamento, então a gente não pode fazer nada.